Prezado ouvinte, a palavra de Deus salienta em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. De acordo com esse texto bíblico, todos aqueles que estão ligados, unidos com Jesus, eles são uma nova criação, uma nova criatura. Ou seja, quando uma pessoa se une a Jesus pela conversão, essa pessoa agora é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Na qualidade de filhos de Deus, aqueles que estão unidos a Cristo agora devem viver em novidade de vida. Pastor Arlan, como identificar se uma pessoa ela nasceu de novo ou não? Como saber se uma pessoa é salva ou não? Nós começamos a estudar na segunda-feira acerca das evidências do novo nascimento. É isso mesmo. Se uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu do alto, é necessário que na vida dessa pessoa haja evidências, provas desse novo nascimento. E nós estamos abordando aqui a questão da santidade de vida. A pureza moral é uma evidência incontestável na vida de alguém que nasceu de novo. Nós verificamos textualmente esse fato. Quem nasceu de novo não vive entregue às práticas pecaminosas, não. Quem nasceu de novo vive uma vida marcada pela pureza moral, pela santidade de vida. E nós elencamos vários textos que corroboram, que confirmam essa verdade. Se não, vejamos. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu, nem o conheceu. 1 João capítulo 3, versículos 8 e 9. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Efetivamente, prezado ouvinte, quem nasceu de novo, quem é uma nova criatura, deve viver uma vida de pureza moral. Eu te pergunto, você é um cristão? Você é crente? Como está a sua vida moral? Você tem vivido em novidade de vida? Você tem vivido em santificação? Vimos também acerca dos 3 estágios da santificação. O primeiro estágio é chamado de santificação posicional. Isso mesmo. Na santificação posicional, Deus separa o crente em Cristo para si e para o seu serviço. E é interessante que isso está evidenciado em passagens como Hebreus capítulo 10, versículo 10. É por isso que na Bíblia Sagrada, de tempo em tempo, os crentes são chamados de santos. Por quê? Eles foram separados por Deus e para Deus. Então aqui é a santificação posicional. O Pai vê o crente salvo em Cristo. O segundo estágio da santificação é a santificação prática, diária, processual, progressiva. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, porque essa é a vontade de Deus,
a vossa santificação. Então é a santificação prática, diária. E mencionamos também acerca da santificação definitiva, que se dará em virtude do retorno de Cristo para o seu povo. Isso pode ser evidenciado em passagens como Filipenses 3, 20 e 21 e também 1 João capítulo 3, versículo 2. Em se tratando da santificação prática, é aquela que nós, cristãos, estamos inseridos. Os cristãos precisam viver em santidade. A passagem famigerada, conhecida, de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, é categórica a esse respeito. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A referência de santidade para o cristão é o próprio Deus. Deus é plenamente santo e ele exige que o seu povo, que os seus filhos, vivam também em santidade. Mas é curioso salientar que em 1 Pedro 1,15 devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então aqui nós precisamos sair do genérico para o específico. E nós mencionamos 5 áreas que nós precisamos expressar santidade. Aqui apenas exemplos. Primeiro, os pensamentos. Os pensamentos de um cristão precisam ser pensamentos puros, decorosos, santos. O cristão até pode ser assediado, assaltado com um mau pensamento. Mas o ponto aqui é o que o cristão sustenta na sua mente, o que ele maquina, o que ele alimenta. E vimos em Mateus 22, 37, que o primeiro e maior mandamento da lei consiste em amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, pensamento. Ou seja, devemos amar a Deus na nossa mente. Paulo vai dizer em Filipenses 4:8 que devemos pensar em quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Santidade na mente, nos pensamentos, na cogitação. Vimos também que a santificação deve ser expressa nas palavras. O palavreado de um cristão não pode ser chula. O cristão deve falar de forma a exalar pureza e glorificação ao nome do Senhor. O olhar do cristão deve ser marcado por santidade e temor perante o Senhor. O procedimento, o cristão precisa ser honesto em suas tratativas negociadas. Comprou, pagou. O vestuário, a maneira de vestir, reflete muito do nosso caráter. Eu até li para você a passagem de Provérbios 7:10, na nova versão transformadora. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Por fim, vimos que efetivamente toda a nossa vida, toda a nossa maneira de viver deve expressar pureza moral, santidade de vida. Hoje, portanto, entraremos a ver a postura do regenerado em relação ao pecado. Sim, embora seja verdade que o cristão, que o crente salvo, ele não deve viver mais entregue às práticas pecaminosas, nós precisamos entender que o cristão ainda luta contra os efeitos do pecado. Passagens como, por exemplo, Gálatas 5:17, é muito clara a esse respeito. Paulo diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo aqui está admitindo o conflito dentro do coração de um salvo. Quando uma pessoa é salva, gente, a natureza antiga não é erradicada. Ela coexiste com a nova natureza. Daí o conflito no coração do cristão. Há uma guerra interior, o velho homem querendo ressurgir,
Então o cristão está em guerra constante. Ele luta contra Satanás e os seus asseclas, Efésios 6,12. Ele luta contra o mundo, 1 João 2,15 ao 17. E ele luta contra a sua própria inclinação pecaminosa, a sua natureza adâmica. A maior luta do crente salvo não é contra o diabo, não é contra o mundo, é contra si mesmo. Sim. Em relação ao diabo, o que a Bíblia diz em Tiago 4,7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas em se tratando da natureza pecaminosa, estamos com ela o tempo inteiro, gente. Então nós precisamos entender que nós estamos em guerra. O cristão, a despeito de salvo, ele ainda deve lutar contra os efeitos do pecado. Jesus, o nosso Redentor, Senhor, ele chegou a ensinar que nós precisamos ser radicais nesse conflito. O cristão não deve dar chancela ao pecado, é tolerância zero. Ouça aí, por obséquio, por favor, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 28, 29 e 30. Lemos assim as palavras do Senhor Jesus. Vamos pegar do 27 para a gente entender melhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então é interessante, como eu já expliquei, Jesus está dizendo, ouvistes que foi dito aos antigos. Jesus não está dizendo, ouvistes o que está escrito. Por quê? Ele está fazendo uma citação aqui dos rabinos, como os rabinos daquela época interpretavam o Antigo Testamento, o Decálogo, diga-se de passagem. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. A citação dos rabinos estava correta, mas a interpretação era limitada. Eles limitavam o mandamento não cometerás adultério apenas ao ato físico. Mas Jesus, no versículo 28, com total autonomia e autoridade, ele vai dar o real significado do mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Cristo mostra o espírito da lei, o alcance, a abrangência do mandamento. Mas e agora, o que fazer? O cristão deve lutar contra os efeitos do pecado de forma radical. Ouça o versículo 29. Portanto, assim sendo, com efeito, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Qual é o ponto de Jesus aqui? Será que ele está ensinando a automutilação? Não. Cristo aqui está ensinando o seguinte, que tudo aquilo que te leva a pecar, você deve cortar o mal pela raiz. Você não pode dar subsídio, sustentar, não. É tolerância zero, segundo o Senhor Jesus. O cristão salvo, ele precisa lutar com avidez, com firmeza, contra os efeitos do pecado na sua vida. Então, tudo aquilo, prezado irmão, você que me ouve agora, que te leva a pecar, você deve cortar. O que te leva a pecar aí é o celular, a internet, a TV, a companhia, o namoro. O que te faz pecar? E Cristo fala, corte o mal pela raiz. Você precisa ser radical contra o pecado. Você não é cristão, você não é salvo, você não é servo de Deus. Com a graça do Todo-Poderoso, a possibilidade dos cristãos lutarem contra os efeitos do pecado de forma radical. Eu gostaria de comentar um outro texto da Sagrada Escritura que está situado na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos notar os versículos 1 e 2. Você está ouvindo o programa Bíblia em Foco,
Deveras, a Bíblia é o nosso enfoque aqui. 1 Pedro 4, versículos 1 e 2. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então Cristo, ele triunfou sobre o pecado em um contexto de sofrimento. E nesse caso aqui, os irmãos estavam em profusa tribulação, e Pedro tem como intenção, tem como objetividade, mostrar que Deus usa o sofrimento para purificar o cristão. Então perceba, o povo de Deus, os cristãos salvos, precisam, devem, têm a obrigação de lutar contra os efeitos do pecado. Por vezes assediados, assaltados, mas é necessário o cristão se posicionar com firmeza. Ele vai errar, nós somos ainda pecadores. Estamos em um processo de santificação gradual, progressiva. Só que Deus exige do seu povo uma atitude resoluta. Precisamos nos desencilhar de tudo aquilo que é antagônico, que é contrário à vontade de Deus. Quero te aduzir a mais um texto da Bíblia a esse respeito, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 4 especificamente. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Que texto esclarecedor. Os irmãos estavam sendo tentados a retroagir para o judaísmo, abandonar Cristo. Então, no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, o escritor vai incentivar os irmãos de várias maneiras profundas. Vocês não podem desistir. Vocês devem persistir na fé. E quando chega no versículo 4, ele diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O enfoque de pecado aqui é o pecado da apostasia. Mas o ponto aqui é o seguinte: vocês ainda não resistiram até sangrar. Lutem contra o pecado. Não ceda à tentação. Sejam radicais contra o pecado. Então aqui nós estamos ponderando que a postura cristã em relação ao pecado, a priori, na minha lista aqui deve ser essa. Os cristãos devem lutar de forma resoluta contra os efeitos do pecado. Até porque, segundo a Bíblia Sagrada, o mesmo Deus que salva, ele habilita o cristão a viver a vida cristã. Isso mesmo. Na Bíblia, a graça de Deus é multifacetada. Ela salva, mas ela também treina, educa. Quero ler para você a passagem de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Redobre a sua atenção. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então note, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas essa graça que no versículo 11 se revela salvadora, isto é, ela se manifesta para salvar, no versículo 12 ela é também educadora, ou seja, ensinando-nos, ou seja, a mesma graça que salva no versículo 11, educa no versículo 12, ensinando o quê? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então note, a graça que salva no versículo 11 de Tito, capítulo 2, é a mesma graça que habilita o cristão no versículo 12. Então ela nos ensina o quê? A renunciar à impiedade. Então, com a graça de Deus, o cristão ele consegue renunciar, abrir mão da impiedade. Impiedade aqui
é o oposto de piedade. Se piedade diz respeito a uma devoção a Deus, a levar Deus a sério, a impiedade é o oposto. É a falta de devoção, de zelo. É a pessoa não levar Deus a sério, ou seja, o cristão que é tentado a viver uma vida desregrada, dissoluta, ímpia, mundana, essa graça o educa a renunciar esse estilo de vida. E as concupiscências mundanas, as paixões infames, mundanas. Aí essa graça também nos leva a viver da forma correta. Ou seja, ao mesmo tempo que a graça te educa a deixar o mal, ela te habilita a fazer o que é correto. Vivamos neste presente século, agora, sóbria, justa e piamente. Vamos refletir um pouquinho. Qual tem sido, meu irmão, a sua relação, a sua postura quanto ao pecado? Você dá chancela, apoio? Você faz concessão o tempo inteiro? Talvez você me ouve agora, tem cedido às tentações, aos pecados, e você pode pensar, não, vai ser só essa vez. Deus vai me perdoar. Só mais uma vez. Quero te dizer que se você vive assim, ou você está em desobediência declarada, é uma possibilidade, ou então você nunca experimentou o novo nascimento. Quem nasceu de Deus, embora está fadado a falhar, embora está suscetível a pecar, ele tem uma atitude resoluta quanto ao pecado. Ele é assediado, ele é tentado, mas com a graça de Deus, ele busca a lutar contra os efeitos do pecado. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, nós temos que uma segunda orientação em relação à postura do salvo em relação ao pecado. O cristão precisa renunciar os pecados. Isso mesmo. Esse é um tema que está extinto, esquecido. Não se fala mais sobre renúncia. É verdade que há uma ala no protestantismo que é moralista, legalista, só prega isso. Não faça, não toque, deixe de fazer. A pregação é essa, a pauta é essa, de domingo a domingo. Não convém que isso seja assim. Devemos pregar todo o conselho de Deus. No entanto, do outro lado, nós não podemos ignorar. Precisamos sim, gente, renunciar os nossos pecados. Dizer não para eles. É necessário uma autonegação. Precisamos olhar para a Escritura e no poder do Espírito dizer não para nós mesmos. Por vezes o nosso ego quer errar, quer pecar. Como dito anteriormente, ainda lutamos. Há um conflito em nosso coração, em nosso homem interior. Só que nós precisamos dizer não. Acabamos de verificar em Tito 2:12 que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Ou seja, a viabilidade do cristão renunciar à sua própria inclinação ao pecado. Ou seja, ele está prestes a pecar, mas se ele levar Deus a sério, com a graça de Deus, no poder do Espírito, ele pode dizer não para si mesmo. Vamos verificar um texto. É um clássico quando o assunto é renúncia. Mateus 16:24. O Senhor Jesus disse o seguinte para os seus discípulos. Mateus 16, versículo de número 24. Lemos assim o texto bíblico. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Interessante, não é mesmo? Jesus aqui ele está dizendo, olha, alguém quer me seguir de verdade? Faça o seguinte, renuncie-se a si mesmo, diga não para você, renuncie o seu querer, a sua vontade pessoal, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz
stauros em grego, e siga-me. Você notou que Jesus exige renúncia para alguém segui-lo? A salvação é pela graça, ponto pacífico. Mas para caminhar com Jesus, ele exige renúncia. Gente, se nós não considerarmos a vontade de Deus a esse respeito, nós iremos viver uma vida cristã sem compromisso, manquejando. Nós iremos manquejar. Nós iremos viver uma vida espiritual infrutífera. Não teremos ânimo, não teremos a alegria de dizer, pela graça de Deus, eu tenho andado com Deus. Não tem como. É necessário você dizer não para a sua própria vontade. Endossando, reforçando isso, Paulo, movido pelo Espírito Santo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 8, ele vai reiterar. Lemos assim a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Despojai-vos, ou seja, abram mão. Então vimos hoje, especificamente, parte da postura do regenerado em relação ao pecado. Eles precisam lutar contra os efeitos do pecado, eles precisam renunciar o pecado.